Começando mais um Doutora Drag e a gente está aqui meio apertado numa sala de professores, vocês imaginam por causa dos livros que estão aqui por trás. Estou com o Fernando Castro e hoje o tema é BNCC. Antes da gente começar, só roda a vinheta aí. Doutora Drag! Pessoal, olha só, você que chegou aqui, você está no Doutora Drag, que é um spin-off do HQ da Vida, é um podcast / canal no YouTube. Hoje eu tô com o Fernando e a gente vai falar sobre a BNCC e quais são os problemas que a gente pode... Não vai dar pra falar tudo, mas o que é e quais são as análises que se tem da BNCC. O Fernando organizou um livro, inclusive tá aqui. Pronto. Antes da gente começar, né, o Fernando, ele já participou do HQ da Vida, então quem já deve ter ouvido aí sobre educação contra a barbárie, já conhece o Fernando e seu trabalho que ele vem fazendo aí no campo da educação, né? Obrigado. Obrigado pela vinda, pela visita. Sim. Aqui na UFABC, uma universidade pública, gratuita. Ainda, né? Laica. Laica. E de qualidade, esperamos mantê-la assim. Bem, Fernando, o que é a BNCC e como só para as pessoas entenderem como que foi formada essa BNCC, porque ela parece que existem diversos atores e esses diversos atores também têm diversos interesses na BNCC. Olha, se eu puder definir a BNCC em termos bem simples, eu definiria ela assim. A BNCC é uma política de centralização curricular. Ela é uma política. Né? Então, alguns vão dizer, é o conjunto de conhecimentos que definem o mínimo que qualquer estudante no país precisa aprender. Então tem gente que vai definir assim, o Ministério da Educação, né? Esse Ministério da Educação de agora não define nada porque não está preocupado com a educação. Mas o do Temer, né? Do governo anterior, mesmo do governo Dilma II, né, definia como isso, né, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, ela realiza o direito de aprender no Brasil. Essa é uma ideia que eu acho problemática, a gente pode conversar sobre isso, mas que ela vai definir isso, esses conteúdos mínimos na escola que são obrigatórios, e que toda criança, todo jovem não pode sair da escola sem. Então essa é a ideia, digamos assim, a definição da base. E aí a gente, a partir disso, problematiza e vai entender uma série de coisas. Como você já adiantou, quer dizer, existe uma certa visão, assim, um pouco romântica, né? De que existe um grande consenso social, né? A sociedade civil participou ativamente. Tá todo mundo, assim, unido em torno da BNCC, né? Então se tenta veicular um certo tipo de visão, de narrativa, de, né? Criar aí no senso comum uma ideia de que esse documento, ele existe uma certa concordância, né, dos setores educacionais, do campo educacional, de que é necessária uma base e de que agora que nós temos a gente precisa implementar e precisamos fazer ela acontecer. Então é isso que eu questiono, né? É isso que esse livro questiona. Eu li o artigo da Marina Velar, aquele do Estado Hierárquico, que é o conceito, né, de ter filantropia, política pública, interesses privados, tudo ali meio misturado. E o que as pessoas não contam é que, por exemplo, temos Grupo Lehman, Instituto Itaú, Instituto Ayrton Senna, enfim, uma série de Fundação Roberto Marinho também. Esses outros atores, ninguém conta e quais são os interesses desses atores no processo de composição da BNCC, por exemplo. Assim, esses atores, eles não estão interessados especialmente na base, eles estão interessados em interferir em política educacional no país. Né? E eles estão interessados em participar do desenho da política educacional no país. Então, assim, a Base Nacional Comum é uma política educacional, né? Então, esses atores estão em torno da base. Então, e aí vocês vão encontrar, por exemplo, Todos pela Educação atuando no Fundeb, você vai encontrar o Instituto Unibanco atuando no ensino médio, você vai encontrar o Instituto Natura atuando no ensino fundamental, vai encontrar a Fundação Lema atuando nos debates do currículo, tem fundações empresariais especialistas em educação infantil, Maria Cecília Souto Vidigal. Então elas, na verdade, se dividem em nichos, né? E essa filantropia, ela é uma filantropia de nicho. Né? Então, a filantropia, né, acho que a Marina tem estudado bastante isso e outras pessoas, quer dizer, a filantropia empresarial hoje no Brasil, ela não é uma filantropia empresarial daquela pessoa rica que vai lá e doa dinheiro para melhorar a educação do país. Na verdade, a filantropia empresarial hoje, ela é uma filantropia em que o rico, o bilionário, né, o filantropo, ele... Essa pessoa tão benevolente. Essa pessoa benemérita,
ela não vai colocar o dinheiro dela em qualquer coisa. Ela vai colocar o dinheiro dela em projetos que satisfazem certos tipos de visões de mundo, certos tipos de projetos político-econômicos. E aí, é assim que essas fundações empresariais elas se consolidam, na verdade, como equipes que servem para implementar esses projetos educacionais, de cultura, de ciência e tecnologia, de juventude, de assistência social dessas dessas famílias, dessas empresas. Então é isso, é um tipo de filantropia que não é, eu não estou colocando meu dinheiro a fundo perdido, eu coloco o dinheiro naquilo que são projetos que vão dar um tipo de retorno social, eles chamam de impacto social, que tem a ver com as minhas visões de mundo. Então é por isso, por exemplo, quer dizer, que as fundações empresariais hoje, elas não fazem o que faziam antes. Antigamente você tinha fundação empresarial doando, por exemplo, para ONG, para movimento social, para movimentos de base. Hoje, cada fundação empresarial tem as suas próprias equipes. Elas contratam as equipes de pessoas que anos atrás estavam trabalhando nas ONGs, nos movimentos sociais, nos partidos, nas prefeituras. Cooptou-se também os movimentos de base. Ela contrata mesmo, contrata e paga bem, né? E faz eventos, e tem todo esse lugar, né? Tem uma infraestrutura de trabalho, só que a pessoa, uma vez trabalhando nesses lugares, ela vai atender os interesses, levar adiante estas agendas, né? Então, esse é o papel da filantropia. Aí a gente vai observar, bom, quem são os filantropos? É a elite econômica do Brasil, certo? São as famílias mais ricas do país. Bancos, conglomerados de comunicação, grandes empresas, é isso. É desse pessoal que a gente está falando, são os donos do dinheiro do país. Eles têm um projeto político-econômico que, em linhas muito gerais, tem a ver com a sua perpetuação como as pessoas mais ricas do país. Então, as estruturas de poder que a gente estruturas tem. de poder, estruturas econômicas, é disso que nós estamos falando. Então, nós temos um problema na educação nacional, que é um problema de falta de dinheiro, né? Nós estamos vivendo um momento na história do país em que nós temos uma emenda constitucional aprovada que coloca teto de gastos públicos e que, em outras palavras, significa o Estado brasileiro dizer que o povo não cabe na Constituição Federal, né? Como o Salomão Ximenes, meu colega, aqui tem dito, quer dizer, é o pacto assimétrico e o estado de sítio fiscal. A gente está num estado de sítio, sitiado. Toda vez que a gente chega numa situação em que nós temos que discutir o orçamento, em que nós temos que politizar o debate, porque o debate de orçamento é um debate político, não um debate econômico. Um debate das escolhas que a gente faz para o uso do orçamento público. Na hora que a gente chega nesse lugar, a gente é sempre interpelado por essa autodeclaração de falência do Estado Social. Então, quer dizer, a elite econômica, ela está declarando o estado de falência social e ela se interessa por declarar esse estado de falência social. Por quê? Porque enfrentar politicamente o estado de falência social implica lidar e confrontar interesses econômicos de atores que querem acumular, né? E que querem continuar sendo donos da riqueza nacional. De opressão que existe. Exato. Então, a gente tem uma questão que, no fundo, é uma questão de classe, né? E uma questão de privilégios econômicos. Então, como a gente não vai enfrentar politicamente, né? O país decidiu não enfrentar politicamente o problema da falta de dinheiro para a educação, então a gente também não pode não fazer nada do ponto de vista da educação. Então aí a gente vai criar uma série de políticas, né? Para barrar. E políticas que, digamos assim, a gente vai fazer a gestão da pobreza, a gestão da miséria, né? A gente não vai botar dinheiro nas escolas. A gente não vai pagar melhor professor, a gente não vai fazer isso. A gente tem que ter um professor empreendedor. Exato, então o que a gente faz? A gente diz que o problema da escola não é que falta água, que falta luz, que falta coleta de esgoto, que o aluno não enxerga a lousa porque não tem cortina na sala. Não tem estrutura alguma. Que os professores têm que trabalhar 60 horas por semana em 3 empregos, porque não consegue se fixar numa única escola. Não, a gente vai dizer que está faltando gestão. E aí a gente vai gerir melhor os parcos recursos disponíveis, porque existe um estado de sítio fiscal que eu não vou enfrentar. E essa gestão é técnica, nem de direita e nem de esquerda. Ela é técnica, ela é desapaixonada, ela é neutra, né? E a BNCC é uma dessas políticas. É uma política de gerencial que os indicadores educacionais, eles não são cumpridos porque está faltando na escola gestão,
porque os alunos não gostam da escola, porque a escola é ultrapassada, porque o currículo é ultrapassado, porque é disciplinar, é estanque. Aí a gente vai usar todas essas, a gente vai ativar um senso comum, né? Olha, lembra que a escola é chata? Lembra aquelas aulas de química chatas e tudo aquilo, né? Eu não estou com isso dizendo que a gente não deve fossilize o currículo e não pense em currículos mais abertos. Não é disso que a gente está falando. Mas é de a gente encontrar álibis para não enfrentar problemas estruturais. E aí é assim que vem essas políticas. A reforma do ensino médio, com essa promessa de liberdade de escolha. BNCC, Futurice. Quer dizer, todas essas coisas elas vêm porque problemas estruturais não estão sendo enfrentados e não serão enfrentados por escolha política, né? Então é aquele debate de a gente despolitizar a questão e dizer que a gente consegue, utilizando soluções gerenciais, resolver problemas e que a gente não vai conseguir resolver. Então a BNCC ela se enquadra neste lugar, né? E aí, uma vez que ela foi uma política que foi escolhida para ser realizada, né? É isso, tem uma lógica na política, né, Dimitra, que funciona assim, né? Os ministros querem entregar alguma coisa, né? Eles querem deixar um legadinho na gestão. Então assim, o que aconteceu foi que a base estava ali, né? O Plano Nacional de Educação também estava ali. Mas o Plano Nacional de Educação precisava, para começar, 50 bilhões de reais, né? Então aí, poxa, tem o Plano Nacional de Educação que tem a ver com acesso, com permanência, com enfrentamento de desigualdades estruturais, com questão de formação de professor, com expansão de vaga na pós-graduação. Para que eu vou mexer nisso, né? Vou mexer em política de educação de adultos? Não vou mexer nisso. Não vou lidar com passivos históricos, né? De não garantia de direito social. Então, bom, tem a base aqui, vou entregar isso aqui. E assim foi. A base foi eleita como uma dessas políticas que foi levada adiante. E aí os governos, Dilma, Temer, né, esses dois especificamente, e agora os governos estaduais, porque a base, uma vez que foi aprovada, né, tanto a educação infantil quanto fundamental, depois do ensino médio, agora estão nos estados, e os estados estão fazendo esse trabalho de aprovar seus currículos regionais, etc. No estado de São Paulo, para dar um exemplo, que eu conheço bem, o secretário atual da Educação de São Paulo é o ex-ministro Rocieli Soares, que também foi o secretário antes do estado do Amazonas. Então, assim, no estado de São Paulo as coisas elas vão quase numa continuidade, né, de uma coisa que já vinha acontecendo no governo Temer. Então, se o governo Bolsonaro não está nem aí, não sabe nem soletrar a BNCC, não tem problema, porque os estados já estão agindo, engajados numa espécie de uma continuidade do que era a gestão do MEC anterior. E aí, uma vez que a base foi escolhida, se adotou essa postura, né, de vender, né, vender para o senso comum, para a sociedade, para as escolas e tal, que a base ela tem a ver com um grande consenso nacional e tudo mais. Sociedade civil também. Isso, só que é isso. A participação da sociedade civil, como a gente já tinha comentado antes, ela é uma participação muito desigual, né? Quer dizer, você tem atores que têm muito mais poder, né? Poder econômico, poder político, capilaridade, né? Que aproveitam essa porosidade público-privado, que acessam os espaços de poder, né? Então, as fundações empresariais, por exemplo, que patrocinam o conselho dos secretários de educação, o CONSED, que financiam a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, que são esses espaços de reunião dos secretários estaduais e municipais. Então são os espaços em que quem está na gestão pública, tanto nos estados quanto nos municípios, frequenta. Então, se você for olhar, entrar no site de cada uma dessas entidades, você vai ver uma lista de patrocinadores, que inclui todas essas fundações que a gente mencionou e várias outras. Então, na verdade, são organizações, né, de interesse público, mas que são privadas e que são financiadas por essas organizações, que viabilizam passagem, hotel, bloquinho, café, infraestrutura. E assim a gente vai construindo esse lugar, que é o que a Marina descreve, né, que são os lugares onde as redes de política são estabelecidas e acontecem, né? É nesses lugares, nos lugares de encontro. É o que ela fala de estado heterárquico, por exemplo? Por exemplo, é isso. Quer dizer, não existe mais uma estrutura vertical, né? Você tem, na verdade, uma estrutura em vários níveis.
e que ela é muito dinâmica, né? Porque você tem atores que se organizam e se desorganizam e vão formando redes complexas. E aí as coisas elas vão transitando assim. Então, a gente pode pegar o exemplo do secretário Rocieli Soares, de São Paulo. Ele foi secretário de Educação do estado do Amazonas. Tá? Então ele estava lá no estado do Amazonas, depois ele se tornou presidente do CONSED, e lá ele convive com todas essas fundações. Depois ele foi para o Conselho Nacional de Educação. Entendi. Né? Não, para o Conselho não, ele foi para o MEC. Ele se tornou secretário da Educação Básica do MEC. E aí quando saiu o ministro Mendonça Filho, que foi ser candidato a deputado, não sei o quê, o secretário Rocieli virou ministro da Educação. Da Secretaria de Educação, ele virou ministro da Educação. E agora, depois de ser ministro da Educação, ele virou secretário de Educação do Estado de São Paulo, no governo Dória. Então é a mesma pessoa que transita... circulando em todos os espaços. Outro exemplo, Maria Helena Guimarães de Castro. Maria Helena, em 2015, ela estava, dentro do debate da base, se apresentava como membro do Movimento pela Base, que é aquela organização que reúne todos esses atores privados interessados, tem atores públicos também, mas privados interessados na base. As editoras de livro didático, as pessoas especialistas em avaliação, as fundações e tudo mais. A Maria Helena, uma vez que Temer, né, golpeou Dilma e sentou na cadeira, Maria Helena saiu dessa posição da porosidade público-privada. A Maria Helena circulava no MEC, sob a gestão do Janine Ribeiro, ainda no governo Dilma. Ela circulava, ela aparece até em vídeos. Olha só. Pois é. Isso está descrito no primeiro capítulo desse livro. A Maria Helena se tornou ela própria secretária executiva do MEC. E depois disso, ela foi para o Conselho Nacional de Educação. Então ela sai do privado, vai para a gestão direta e para a linha de frente da implementação da base e termina lá no Conselho Nacional de Educação, que é quem faz a regulação, que é quem faz a aprovação de fato do documento. E aí, a isso a gente dá o nome de porta giratória, né? Que é esse mecanismo em que o público e o privado eles vão se trocando de posição, né? E você tem essa porosidade. Só que esses movimentos de porta giratória eles vão ficando tão complexos, tão difíceis de rastrear, que a gente já não consegue, viram extremamente disperso. A gente não sabe, quer dizer, o ator que é público ao mesmo tempo é privado, porque ele está circulando no mesmo espaço. Essa semana que passou, agora, acho que foi nos primeiros dias dessa semana, do dia 15, a Fundação Lehman fez um encontro aqui em São Paulo. E lá quem participa do encontro? Rodrigo Maia, Dalvi Alcolumbre, presidente de Câmara, Senado, e também o governador do Maranhão, Flávio Dino. Então você vai reunir gente... O governador que foi dito como comunista, né? Isso, você vai reunir gente assim, do PSOL ao Partido Novo, né? Então assim, vai do MBL até o PSOL. É bem... Exato. E aí, quer dizer, as pessoas comungam dessa ideia de que uma fundação como a Lehman, que é muito rica, muito poderosa, ela é uma entidade da sociedade civil que é uma plataforma de organização do debate da sociedade civil. Eu contesto essa ideia. Eu acho que assim, eu não outorgo à Fundação Lehman o lugar de ser o organizador do debate na sociedade civil sobre educação. Eu não acho que nós devamos fazer isso. Pelo simples fato de que a Fundação Lehman não é um ator neutro. Não, que simplesmente participa organizando o debate da sociedade civil. Ela é um ator econômico, interessado, que condensa ali um tipo de projeto, um tipo de visão. Então, se a gente observar, né, a gente vai ler na imprensa uma série de declarações de várias pessoas que participaram desse encontro, que depois ele repercute, né? O Jorge Paulo Lehmann, que estava lá também falando, por exemplo, sobre a aposentadoria, né? Que os suíços, ele mora na Suíça, né? Que os suíços, é inadmissível se aposentar antes dos 60. Então assim, esse tipo de fala, né? Quer dizer, que é uma fala que naturalmente expressa um tipo de projeto societário. Assim, e é isso, eu não estou demonizando Jorge Paulo Lehmann, mas eu estou dizendo que é um ator interessado. Como eu também sou um ator interessado, como você é um ator interessado, e assim a gente discute. Quando a gente está aqui gravando um podcast sobre educação e falando de política, a gente também é um ator interessado. Só que a gente não pode simplesmente dizer que a gente não é... Eu não sou um ator interessado, sou um ator neutro, que estou aqui fazendo uma análise técnica muito isenta, né? Não, e essa coisa da gente
da gente ser neutro, quer dizer, eu acho que assim, o máximo de neutralidade que a gente consegue é a gente tentar ser rigoroso nas análises. E aí é isso, eu falo aqui como pesquisador que se debruçou nisso, que foi, por exemplo, testar essas premissas de que a Base Nacional Comum é democrática, que ela é participativa, que a sociedade civil tem uma voz ativa e muito simétrica, né? Eu não consigo enxergar esse processo de construção desse documento como um processo em que todos os atores têm a mesma condição de participar. E eu acho que isso está na base dessa ideia, né, de a gente outorgar uma grande fundação bilionária, que no caso eu estou dando o exemplo da Lehman, mas podia ser outra, né? Quer dizer, não é que a Lehman seja pior ou melhor do que outras, é simplesmente o fato de que é um ator político e que a gente outorga esse ator político, eu não outorgo, mas está acontecendo isso. Mas acontece isso, a possibilidade de ser ele que tem, então, essa primazia de organizar o debate da sociedade civil em relação à educação. Eu acho que está tudo errado, né? Eu participei, por exemplo, da fundação de uma roda ali, de fundação de um núcleo de educação do PSOL no município de Osasco, na semana passada também. E eu estava dizendo isso lá, quer dizer, é importante que os partidos políticos, que os coletivos, que eles criem os seus núcleos, as suas células de base, porque aquilo também é fazer o debate. Uhum. Aquilo também é plataforma de debate. Isso tem até mais a ver com democracia. Então é isso, né? A gente assumir que você tem um ator que organiza o debate da sociedade civil, que traz governadores, que traz a imprensa, quer dizer, ele também financia a Associação de Jornalistas da Educação, quer dizer, a relação é muito promíscua, né? E num sentido assim, não estou nem ajuizando, estou dizendo que é promíscuo no sentido de que é muito interesse envolvido para a gente simplesmente dizer, mas é um ator da sociedade civil que está organizando o debate. Tá, ele está organizando o debate, mas assim, é uma ingenuidade dizer que simplesmente eu estou juntando pessoas para discutir e disso não vai sair nada. Não, disso vai sair um tipo de ação muito agressiva, né? Um tipo de construção de projetos, né? A Marina e alguns autores têm chamado isso de hiperagência, né? Que é você criar a rede, criar os processos, porque você é um ator muito poderoso, que tem uma força, uma capilaridade, muito dinheiro, então você consegue mobilizar muita coisa e consegue colocar coisas de pé. Então, é assim que eu avalio essa ação dessas fundações enormes em relação a políticas. E aí a Base Nacional Comum, se a gente analisar o processo de construção dela, a gente vai ver expressões desse fenômeno que eu estou descrevendo aqui, né? Então a Base Nacional Comum ela é baseada em algumas premissas, né? Eu já falei. Eu acho que tem 3 coisas que eu acho que são importantes discutir sobre a base, né? Eu não vou nem falar sobre o conteúdo da base, eu acho que... Não, acho que vai ficar longo, mas quem quiser aprofundar também pode aprofundar pelo livro, é bacana. Eu na verdade sou contra a ideia de base, né? E de maneira que eu nunca vou fazer essa discussão desse conteúdo nesses termos, né? E aí nesse livro tem um monte de gente que faz isso, particularizando aí para as áreas do conhecimento. Mas eu digo o seguinte, que a base, primeiro ela parte de uma premissa de que o processo foi democrático e participativo. Isso é falso. Uhum. Isso é falso, isso não tem sustentação em nenhum dado. Então, uma consulta pública que teve milhões de contribuições, fizemos o levantamento, os dados dessa consulta e provamos por A mais B que isso não é verdade, né? Quer dizer, é uma consulta que tem vícios metodológicos na coleta dos dados, que não tratou adequadamente aquilo que obteve. A mesma coisa com o Futurice, que está tendo consulta pública neste momento. Exato. Assim que saiu o resultado da consulta pública, a gente vai ver um movimento parecido. Só que com a base, foi na verdade, um tempo muito maior, um investimento muito maior, inclusive em propaganda. Uhum. A base de fato se vendeu muito na sociedade como um processo de participação histórico na sociedade brasileira. E seria, dado esses números que eles obtiveram e divulgaram. Só que esses números não correspondem àquilo que de fato se observou em termos de participação. Eu sou estatístico, então a amostragem ainda está toda cagada, por exemplo. Não, na verdade, eu acho que é mais que isso. É você, por exemplo, colocar uma pesquisa de questionário de 0 a 5, de 1 a 5, e dizer que fazer um clique no número 5, no número 4, é uma contribuição. E você colocar em pé de igualdade, uma pessoa que escreveu, preencheu uma caixa de texto, fazendo uma crítica, e de uma pessoa que simplesmente clicou
500 vezes sim, 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 para ir mais rápido e acabar logo. Né? Então eu escrevi um artigo no Nexo, chama Participação e Participacionismo da BNCC. E aí eu até convido a audiência a ler, porque é um artigo de imprensa, e aí lá a gente mostra mesmo o fenômeno, né? A pessoa que participa, que avalia o primeiro objetivo de aprendizagem, ela não avalia o último. Então você observa um decaimento. As pessoas abandonam o instrumento de pesquisa. Né? E você observa que os padrões de resposta para perguntas diferentes são iguais. Então quer dizer, as perguntas não têm a capacidade de diferenciar aquilo que as pessoas pensam em relação à forma e ao conteúdo do documento. E isso, na verdade, torna um instrumento de consulta imprestável do ponto de vista metodológico. Sim. Né? E aí estamos falando de governo Dilma, que foi quem colocou essa consulta no ar, e do governo Temer, que foi quem trouxe esse discurso para dizer que a base era muito democrática. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão do direito de aprender. Né? E aí eu exploro isso bastante no livro, também falando disso no Educação contra a Barbárie, no texto lá do Silvio Carneiro, que fala da ideologia da aprendizagem. Aliás, ideologia da aprendizagem é um termo cunhado pelo Rocieli Soares, nosso secretário de Educação. E que é isso, né? A base, quando ela começou a sair, né, do MEC para a sociedade ali, 2015, ela começou a veicular uma ideia de que a base realiza o direito de aprender. Só que é o seguinte, o direito de aprender não é uma noção juridicamente bem definida. Né? O direito de aprender não existe. O que existe é direito à educação. Está na Constituição, está no artigo 6º, e a gente sabe que direito é esse. É direito a uma educação com qualidade social, laica, inclusiva, uma série de características. Direito de aprendizagem não existe. Né? Então é como se eu deslocasse o discurso da educação para o discurso da aprendizagem. Só que a aprendizagem não é educação. A aprendizagem é um processo que tem a ver com processos muito mais individuais. Né? Educação é um projeto coletivo, que só se realiza coletivamente. A aprendizagem é um processo que eu posso centralizar no indivíduo, em operações mentais, não sei o quê, e reduzir a ideia de aprendizagem a uma mensuração objetiva. Então a ideia de direito de aprendizagem, ela foi criada com boas intenções até, ainda no governo Dilma, mas ela foi totalmente deturpada para uma visão que na verdade é ultra individualizante. Né? Então a ideia de você deslocar o discurso da educação para o discurso da aprendizagem, na verdade também é um deslocamento político do próprio projeto que se deu, que acabou vencedor após o golpe de 2016. Né? Acho que a captura dessa ideia de direito de aprendizagem, ela expressa um pouco isso. E aí o direito de aprendizagem é isso, né? O direito à educação eu sei de quem eu cobro, que é do Estado, né? Eu posso judicializar. O direito à aprendizagem, quem é que realiza? Somos eu, é você... É individual. É individual e são os professores. São os professores que são responsabilizados pela não entrega, né? E aí é tratado como entrega mesmo, como se fosse um produto, né? O direito de aprendizagem, né? Então, assim, a gente pode falar ainda longamente sobre isso, mas eu queria deixar esses 3 pontos principais. O terceiro ponto, por fim, é isso. É a BNCC ter se tornado, no governo Temer, a principal política educacional do país. E aí ela, de fato, eclipsou o Plano Nacional de Educação. Né? Eu sempre centralizo a minha fala na base, não é porque eu estudei mais a base, mas é porque a reforma do ensino médio ela tem a ver com a base. As políticas de avaliação têm a ver com a base. As políticas de formação têm a ver com a base. As políticas de livre didático têm a ver com a base. Tudo isso orbita em torno da base. Então a base de fato foi eleita para ser a política educacional principal do país, suplantando aquela que deveria ser a principal política educacional, que é o Plano Nacional de Educação. Né? Então, se eu pudesse condensar a base e os meus 3 pontos de crítica mais sérios, seriam esses 3 pontos. Enfim, gente, olha, leiam este livro. Eu acho que é importante a gente entender essa discussão sobre a base. Eu vejo que algumas pessoas da esquerda também não têm discutido isso em algumas bolhas que eu convivo, e isso é importante. Acho que é por isso que eu me interessei tanto pela BNCC. Quando eu comecei a ler o Educação contra a Barbárie, eu acho que foi no artigo da Marina que ela começa a elucidar sobre isso. Lá são só ensaios, na verdade, para te instigar a buscar mais sobre determinados assuntos. Enfim, é isso. E, Fernando, brigadão pela disponibilidade e pelas 1000 remarcações. Foi horrível para poder eu tentar ajustar as agendas. Mas então, pessoal, você vai poder ouvir isso aqui no podcast HQ da Vida ou assistir no Doutora Drag, tá? Um beijo e tchau, tchau. Tchau, gente.